Muito bem, Vini. Vamos falar então do Rio de Janeiro, gente. O prefeito Marcelo Crivella perdeu do Eduardo Paes, tornando-se o primeiro prefeito da cidade desde 2000 a não conseguir se reeleger. O Crivella teve 35,93% dos votos contra 64,07% do seu adversário. Joel, Crivella é um dos candidatos apoiado por Bolsonaro que foram derrotados nas urnas. Isso afeta as pretensões do presidente para 2022? Afeta no sentido, Paulo, de que o dedo do Bolsonaro já não é mais não tem aquele poder mágico mais de eleger qualquer pessoa que ele unja como o seu representante num lugar. Vamos lembrar de 2018. 2018, qualquer um que conseguiu se colar no Bolsonaro foi imediatamente alçado aí a campeão de votos, era uma onda, um verdadeiro surto coletivo bolsonarista. Isso agora, em 2020, não se verificou. Agora, em 2020, o Bolsonaro defendeu vários candidatos, alguns se elegeram, é verdade, mas outros morreram na praia. Aqui em São Paulo, inclusive, Russomano era o candidato do Bolsonaro, inclusive usava o Bolsonaro à torto e à direito na sua propaganda, não conseguiu nem ir para o segundo turno. Essa é a tradição do Russomano, né? Não conseguir ir para o segundo turno, mas nem o Bolsonaro foi capaz de impedir o derretimento do Russomano aqui em São Paulo e nem o Bolsonaro foi capaz de fazer com que o Crivella se elegesse no Rio de Janeiro. A rejeição dele é altíssima, acho que o desempenho dele na prefeitura fala por si só. Quando você vai no Rio de Janeiro, quando você conversa com os cariocas, o que representaram esses anos do governo Crivella. Também em Fortaleza, o Bolsonaro não conseguiu, ali o candidato dele foi mais competitivo, mas também não conseguiu vencer aí no segundo turno. Então o bolsonarismo perdeu aquela aura de que, nossa, é uma força política revolucionária imparável, sabe, invencível. Quando ele surge, ele elege os seus representantes. Não é verdade. Muitos bolsonaristas e outras pessoas que usam da retórica bolsonarista, dos valores bolsonaristas, desse sentimento de antipolítica mesclado a uma agenda de extrema-direita, eles não foram tão bem sucedidos assim. Isso determina 2022 de jeito nenhum. Isso só coloca a bola no chão. Estamos aqui em condições aí de analisar um pouco melhor como vão ser o acerto de forças para 2022, mas está tudo no páreo ainda. Inclusive, eu diria que, neste momento, o Bolsonaro segue sendo o favorito para 2022. Vamos ver como é que ele lida com a maré que vai ter até lá. Mas uma coisa está clara, a força do bolsonarismo, um movimento revolucionário de extrema-direita, esse se enfraqueceu muito, em nome de uma velha política que também é de direita, mas é uma direita mais moderada. E, Gabriel, velha política faz sentido sim nesse sentido, no sentido de que são atores da política que negociam e que governam pensando muito mais, muitas vezes, em seus próprios interesses partidários, do que olhando para a agenda da população. Nesse sentido, acho que faz sentido sim falar em velha política. Joel, é uma força no Brasil. Eu prefiro chamar de má política do que velha política. Porque política é velha. Ela foi inventada em 509 a.C., entendeu? Ela não é uma coisa nova. Democracia é velha. O que muda realmente é patrimonialismo, populismo, uma série de comportamentos no ambiente público e político que são, sim, condenáveis. Corrupção, quem é que vai defender? Patrimonialismo, nada disso é bom. Mas é porque eu acho que quando você fala velha política, na verdade há aí um componente de antipolítica. Ou seja, há quem condene o diálogo entre diferentes, há quem condene a coligação entre as partes e surge aquele sentimento de purismo, dos puros, dos bons contra os maus. É uma espécie de maniqueísmo numa sociedade que a gente sabe é cinza. Continuando a analisar o que aconteceu com os candidatos do Bolsonaro, eu acho, Joel e Adriles, que se a gente tivesse em 2016, após aquelas eleições, que foram uma semente de antipolítica, tentando prever 2018, muita gente tentaria extrair, e fez isso, extraiu do resultado do PSDB nas eleições municipais uma grande força para ele ser candidato. A Adriles lembra deles comparando assim, olha, agora o Alckmin tem o maior tempo de televisão, agora ele tem os maiores partidos. Exatamente. E Bléu, ele foi um desastre, porque a eleição presidencial, do caso do Bolsonaro, nós estamos falando de uma pessoa que, como ninguém, conseguiu catalisar a maior força política que existe no Brasil até hoje, o antipetismo. É isso que ainda está em jogo e o Bolsonaro continua encarnando isso. Acho que ele é o candidato ainda mais competitivo para 2022, justamente porque o que materializa o Bolsonaro não é um plano de governo, não é uma ação para o Brasil, mas é um veto ao petismo e isso continua muito forte. O que também se evidencia é que ele é o homem de um exército, é um exército de um homem só.
Ou seja, o Bolsonaro ele tem sim um magnetismo, tem uma popularidade e não consegue transferir isso para candidatos majoritários. Para candidatos proporcionais, ele consegue sim. Inúmeros vereadores foram eleitos pelo Brasil justamente por se dizerem candidatos do Bolsonaro. Então, que essa força existe, ela existe. Agora, né? Gabriel, tem dois... Só te interrompendo para fazer um complemento na sua fala. Eu acho que tem dois fatores na eleição nacional que são fundamentais. O primeiro, o fator econômico. Precisamos ver como é que vai estar o índice de desemprego no Brasil, toda essa questão aí de transferência de renda, que isso conta, a gente sabe muito bem, um país pobre como o nosso. E segundo, qual vai ser o cardápio? Qual é o cardápio de candidatos? Sim. Porque o Bolsonaro se torna o favorito a partir do momento em que não há um cardápio com opções plausíveis para que sejam mais atraentes, né? Sejam postas. É muito claro isso. Qual é o cardápio? Sim, e há um problema que é a questão da eleição de 2 turnos. Ele e vários outros candidatos já entenderam que você não precisa agradar a população inteira. Se você for para o segundo turno fazendo uma espécie de trava, ou seja, se você repete em 2022 o Bolsonaro com seus 20%, 25%, ele está no segundo turno, com um candidato mais à esquerda, eu brinquei aqui, mas vamos pensar que vá para o segundo turno a chapa Boulos-Manuela, que isso exista, ou que exista uma candidatura que não converse com esse centro ou com um eleitorado moderado, dá para prever o que vai acontecer. E eu concordo com você que o que aconteceu com o Bolsonaro nos últimos 2 anos foi uma transferência de popularidade. Sinto que muitas pessoas que depositaram o voto nele, aliás, voto você não tem, você teve, né? Já estão decepcionados. Hoje, um dos grandes fatores de popularidade do Bolsonaro, e você tocou muito bem no fator econômico, é o auxílio emergencial, que termina em dezembro. Não dá para ignorar que parcelas mais populares da sociedade estão com o presidente por conta desse auxílio. Os indicadores para o ano que vem, Paulo, são complicados, no que diz respeito à economia, aos valores fiscais, às políticas públicas. O Brasil não está bem e o governo não tem mostrado uma reação com reformas e com prioridades. Ficam nas bravatas e nas teorias da conspiração. E isso, é claro, é muito ruim para o Brasil e não é tão bom para o candidato. Ele que se ancora, se emula, se projeta tanto em Donald Trump, viu que ninguém é invencível. Adriles. Olha, primeiro, existe uma velha política que pode ser vista como uma má política, que eventualmente essa má política pode sim, infelizmente, ter se sagrado vencedora em grande medida por essa indiferença e apatia nas eleições. Eu acho, em que pese o fato do Bolsonaro ter escolhido péssimos candidatos, Celso Russomano, Marcelo Crivella, o rapaz lá de Belo Horizonte, como é que ele chama? Bruno 22, Bruno Engler, ou seja, candidatos que não tinham uma maturação. Eu acho que isso é, em grande parte, oriundo de que não há exatamente um movimento conservador, liberal conservador, estruturado de maneira orgânica no Brasil, como a esquerda. Quando a gente percebe e fala que a esquerda perdeu essas eleições, não houve uma vitória de um conservadorismo liberal, mas houve, infelizmente, a vitória de uma velha política, ou má política, ou política pragmática de candidatos profissionais, de políticos profissionais, que em grande medida estão enredados em denúncias de corrupção e fazem dessa negociata exatamente o elemento político que a gente critica tanto aqui. Se a gente for considerar que os candidatos individualmente apoiados pelo Bolsonaro perderam, mas que esses candidatos do espectro desse centrão mais fisiológico tiveram uma grande ascensão e que o Bolsonaro, em que pese o fato dele ter ganho com essa luta individualista e heróica, entre aspas, contra o establishment e essa velha política, agora se volta novamente às negociações com esse centrão mais fisiológico, ou seja, ele se doa, em que pese o que há de ruim ou de bom isso, a negociações e ao diálogo com várias partes do Congresso, a gente pode dizer sim se o Bolsonaro sai, inclusive, maior nessas eleições, porque ele manteve a popularidade... Maior? Sim, senhor. Manteve a popularidade, ele mantém um diálogo com essas figuras do Centrão, o PP, o PSD, o Kassab, o Ciro Nogueira. Ou seja, se ele conseguir articular com esses partidos em consonância, com uma manutenção, de alguma forma, desse auxílio, desse Corona Voucher para as populações mais pobres, para as pessoas mais pobres, ele sim cria um amplo espectro de apoio nele, em contrapartida a um tipo de centro-esquerda que a gente convergiu aqui, não tem uma figura aglutinadora. Quem? O Dória, o Moro,
o Luciano Huck, essas figuras ainda não despertaram grande passionalidade em ninguém. O que houve nessa eleição, mais uma vez, foi uma rejeição ostensiva ao lulopetismo, aos princípios caros de uma esquerda que é organizada, mas que saiu menor, um centrão fisiológico de uma má política ou velha política que soergueu por causa da indiferença e apatia e falta de bons nomes que representem um liberalismo ou um conservadorismo. Então, esse diálogo do Bolsonaro com esse centrão, eu acho que faz com que ele saia, inclusive, com mais apoio e mais base de sustentação para poder governar. Em que pese o fato, outra coisa que você falou, Gabriel, que a base dele é simplesmente por essa questão econômica. Tinha uma pandemia no meio do caminho tinha uma pandemia. O primeiro ano do governo do Bolsonaro teve excelentes números na economia, de crescimento, de geração de emprego, de redução de criminalidade. A gente não pode colocar o governo do Bolsonaro exatamente na questão do isolacionismo, que reduziu todos os índices. Não é uma questão simplesmente de administração. Ou seja, o que vai acontecer por agora, só Deus sabe, e eventualmente se a economia e o centrão que apoia, que é a base do Bolsonaro, continuar com ele tem grande chance de ser reeleito. Adriles, tem dois, só fazer uma observação na sua fala, são duas visões diferentes que a gente precisa ter nessa questão de 2022. O Brasil e a eleição do Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver preocupado com a eleição dele, o que ele vai fazer? Auxílio emergencial sem prazo de validade? Nossa. Bilhões e bilhões de reais. Não, lógico que pode acontecer isso. Ele falou que já deu Pode dicas. acontecer isso. Se ele ceder... de 60 anos, Peraí, Adriles, peraí que eu te ouvi. Vamos lá. Pode acontecer sim. Ele ceder a todos os interesses do centrão e colocar o país à deriva. Ele pode ganhar a eleição. Exatamente. Com certeza que ele pode ganhar a eleição em 2022. E o país se ferra. Mas o custo que o país vai ter daqui a 4, 5 anos vai ser gigantesco. Esse auxílio emergencial, eu tô pagando para ver alguém que chegue a público para dizer o seguinte: dá para fazer. Não dá, gente. Não dá. Vai quebrar o país Pode em janeiro. Outras formas. Adriles, quebra o país em janeiro esse negócio do auxílio emergencial. Tem outras formas. Não existem outras formas. Bom, vender dividendo internacional que o Paulo Guedes quer fazer, isso é um absurdo. Não dá para fazer nós estamos voltando à responsabilidade fiscal de Dilma Rousseff. É isso que está acontecendo. Não dá. E, na verdade, são projetos diferentes. Ou você mira em melhorar um país, ou você mira em ganhar uma eleição. E para você melhorar um país, você precisa, às vezes, fazer algumas políticas que são impopulares, que desagradem o centrão, que não dá para andar de maneira paralela a uma estratégia eleitoral e uma estratégia nacional de país. Mas, não Paulo, dá. O presidente não tem uma estratégia nacional de país. Isso é muito importante ser lembrado. Desculpa, Adriles, mas quando você fala que o presidente saiu maior, você me lembra a Gleisi Hoffmann falando que o PT tá legal, entendeu? Mas o Bolsonaro continua popular, Gabriel. Não, mas os dois grandes derrotados dessa eleição são o lulismo e o bolsonarismo. Claro que não. Saíram estralhaçados disso. Mas você mesmo disse que uma grande ordem de vereança foi eleita exatamente com o aspecto do bolsonarismo. Não, desculpa, meu cara. O Bolsonaro não tem partido, Gabriel. Ele não tem um partido que o identifique. Ele não tem pessoas conservadoras liberais que se identifiquem com a base bolsonarista. E nisso também, Adriles, ele tem um problema. Porque você que está tanto criticando a questão da política mais antiga, que eu chamo de má, é justamente isso que segura o Bolsonaro hoje. O Congresso só não vai para cima de um impeachment porque o Bolsonaro deitou e rolou com o centrão. Todo mundo sabe disso. Mas deitou e rolou em que medida? Público. Em que medida? Arthur Lira fazendo selfie. Ele subornou alguém? Ele comprou apoio? Ele cedeu ministérios fundamentais? Ele não fez nada de que o PT fez ano passado. Eu consigo aqui listar. Não há nenhuma denúncia de corrupção no governo. Basta ver o Diário Oficial da União. Basta ver uma série de coisas. Não há nenhuma denúncia de corrupção direta ao governo, Gabriel. Por favor, que eu preciso girar o assunto. Distribuídos para o Centrão. Adriles, só um ponto aqui, eu vou ser bem breve. Em cima dos fatos. Para fechar, João, por favor. Então, ser bem breve. Você diz, Adriles, que o Bolsonaro saiu maior, porque ele pode dialogar com Ciro Nogueira, com Kassab, não sei o que. Do ponto de vista eleitoral. Tudo que o Bolsonaro representava era negação disso. Se ele saiu tendo que negociar com Ciro Nogueira e Kassab, é porque ele está em péssimos lençóis, concorda? Exato. Não é péssimos lençóis. Isso é a conjuntura do sistema político brasileiro. Se a gente quer fazer uma reforma política para diminuir os partidos, para diminuir essa negociação, é outra coisa. Mas ele não tem outra opção.
Ele é cerceado pelo STF, era cerceado pelo Congresso, ele tentou jogar para a população e ele era criticado por ser autoritário e não dialogar. Agora que ele dialoga com o Congresso, vocês estão acusando ele de dialogar com o Congresso, vocês têm que decidir, gente. Senhores, ou ele governa de alguma forma ou ele não governa. Ele é limitado porque ele é burro. Chega de falar de Bolsonaro. Ele é um animal político esperto. Chega.